Amém. O tema desta manhã que nós vamos estar compartilhando é mães fiéis, mães cheias de fé. E hoje realmente é um dia especial, não é? Nosso dia das mães, mas podemos considerar como mães as mães biológicas, as mães do coração, as mães espirituais. Talvez você não tenha filhos, mas você tem cuidado, tem alimentado com a palavra de Deus muitas pessoas. E essas pessoas são os seus filhos na fé. E nós vamos estar falando sobre o filho da fé, Timóteo. Ele foi o filho da fé do apóstolo Paulo. Nós vamos estar compartilhando aí sobre ele, a sua mãe Eunice e a sua avó Lloyd. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de 1 a 5. Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de quem sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. No Dia das Mães, realmente é muito bom a gente ganhar presentes, ter homenagem. Nós nos sentimos assim muito amada, né, pelos nossos filhos, os filhos espirituais. Mas eu creio que o melhor presente que nós podemos receber é ver os nossos filhos bem na vida. Este é o melhor presente. Bem na escola, bem nos estudos, bem no trabalho, tendo juízo, tendo uma carreira de sucesso, formando a sua família, tendo seus filhos, sendo feliz. Eu creio que esse é o melhor presente, amém, irmãs? Como mães, de ver, né? Isso é uma tranquilidade para nós, né? Paz no nosso coração, que nós cuidamos, que nós criamos nossos filhos e agora estão seguindo a vida deles e estão bem. Mas para nós ganharmos esse presente de ver nossos filhos bem, nós temos que trabalhar, nos dedicar na educação, no ensino. E eu sempre digo que educar filhos não é difícil, é trabalhoso. Dá trabalho, porque você tem que se esforçar, você tem que se dedicar. E o difícil, que muitos pais falam, porque na verdade falta conhecimento. Quando nós temos o conhecimento, as coisas se tornam mais fáceis. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Você conhece a personalidade do seu filho? Você conhece o temperamento do seu filho? Você conhece a linguagem de amor do seu filho? Muitos estão fazendo assim, que bênção. Você conhece a característica da faixa etária do seu filho? Uma criança de 8 anos tem as características, as necessidades da criança de 8 anos. Já um adolescente de 13 anos são outras características, outras necessidades. E quanto mais conhecermos os nossos filhos, maior e melhor será o nosso canal de comunicação. Às vezes eu ouço mãe falando, o pai também, não consigo entender meu filho também não me entende, ele não consegue conversar.
Então, precisamos conhecer os nossos filhos para termos um canal aberto de comunicação. Então, o conhecimento é muito importante ter sobre, né, os nossos filhos, sobre o que eles gostam, o interesse que eles têm, os seus talentos, as suas habilidades. Mas não é só ter o conhecimento. Além do conhecimento, nós temos que ter fé. Fé, confiar que o Senhor está cuidando da vida dos nossos filhos. E é sobre isso, nessa manhã, que nós vamos estar falando sobre a fé de Eunice, da mãe de Timóteo, a fé da avó Lloyd, né, a avó de Timóteo. Então, são 4 princípios de uma mãe que tem uma fé inabalável. Quantos aqui querem ter uma fé inabalável, né? Uma fé que não esmorece, uma fé que não acaba, né? Não enfraquece, está firme ali na rocha. Então, são 4 princípios de uma mãe que tem uma fé inabalável, assim como a avó Lloyd e a mãe Eunice de Timóteo. O primeiro princípio é: como mães devemos ter uma fé que ensina, uma fé que ensina. Lloyd e Eunice, elas não apenas contavam ali histórias da Bíblia para Timóteo, mas realmente elas viviam o que elas estavam ensinando. E, irmãos, os nossos filhos nos observam o tempo todo. Ele não só escuta o que você está falando, ensinando para ele. O tempo todo ele está vendo o seu comportamento, as coisas que você fala para as outras pessoas, as suas atitudes. Por exemplo, se seu marido chega em casa, deu até um friozinho na espinha. Não, tudo tranquilo. Nem sei o que eu falo. O seu marido chega em casa com a notícia de que ele foi mandado embora, que ele está desempregado, e o seu filho lá escutando, e ele vai ouvir o que você vai falar. E agora? E ele quer ouvir da sua boca aquilo que você tem ensinado. E ouvir você falando para o seu marido: não, querido, está tudo bem. Deus está cuidando de nós. Tudo contribui para o bem. O Senhor logo vai abrir uma nova porta de emprego. O Senhor vai suprir as nossas necessidades. Não se preocupe. Vamos confiar. Amém, irmãos? Então, é a educação que a gente chama de intencional. Você nem está falando ali com seus filhos, mas com outras pessoas, mas querendo, é para ele também, para ele estar ouvindo isso, para que a fé dele possa ser mais e mais fortalecida. Então, o primeiro princípio aqui, então, é uma fé que ensina. Não é só contar as histórias bíblicas para o seu filho, memorizar um versículo sobre fé, ou se ele já é maior, né, você está compartilhando um texto da palavra de Deus. Ele quer também ver a sua vida, ver a sua fé, o quanto que você está firme na rocha, o quanto que você crê no Senhor, aconteça o que acontecer. O segundo princípio: a fé nos leva a lugares jamais imaginados. Eu costumo dizer assim, se a sua fé, se o tamanho da sua fé chega assim na ponta lá da plataforma aqui, então até lá você vai chegar. Se a sua fé vai até lá Rio Grande, o tamanho da tua fé vai até Rio Grande do Norte, você vai chegar lá até Rio Grande do Norte. Se vai até na Europa, o tamanho, se vai no Japão, o que eu quero dizer? O tamanho da sua fé é as suas conquistas, é o que você vai ter, o que você vai estar realizando. Agora imagine Eunice Lloyd, não é? Ensinando Timóteo, educando, ensinando as escrituras ali para o menino. Não imaginava
que ele fosse fazer parte da equipe do apóstolo Paulo, porque Timóteo fazia parte ali do ministério do apóstolo Paulo. Timóteo participou das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Timóteo era o líder da igreja em Éfeso. Então o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, até ele escreveu aí 2 cartas, que são os 2 livros, 1 Timóteo e 2 Timóteo. E Timóteo ali trabalhando em Éfeso, era o pastor ali, e foi os ensinamentos da mãe e da Eunice, e ele se tornou um grande líder. Devemos pensar grande, porque o nosso Deus é grande. Eu tenho sonhos grandes para os meus filhos. Eu fecho os olhos e imagino coisas grandiosas que eles vão chegar, nós não chegamos, né? E eles vão ter conquistas que nós não tivemos. E nunca esqueça, irmãos, fé é ver. Fé é ver. O que você deseja para o seu filho? Feche os olhos e já veja isso acontecendo. Isso é fé. Quando você crê, não é só uma sensação, um sentimento, mas você vê o seu sonho sendo realizado e Deus é concedendo ali os desejos do seu coração para os seus filhos. Persevere, seja constante. Talvez você tenha os seus filhos também que está numa fase meio difícil e longe dos caminhos do Senhor, está ali na fase de se conhecer, não é? Está meio distante, mas olha, feche os olhos e veja os seus filhos voltando para a igreja, temendo ao Senhor, louvando ao Senhor. Visualize isso, né? Ele falando das coisas do Senhor, porque às vezes eu percebo que tem mães pede oração e vem desesperado, né, conversar comigo, e aquele desespero, aquele medo. Eu falo, não, irmã, feche os seus olhos e veja seu filho voltando para a casa do pai, seu filho se arrependido, vivendo uma nova vida. Então, fé, nunca esqueçam disso, é ver. Quando você ora pelos seus filhos, faz um pedido, mas você já veja a coisa acontecendo. Se você está orando segundo o coração de Deus, conforme a vontade do Pai, Ele vai fazer. Então já veja, já creia, já agradeça. Terceiro princípio, a fé como exemplo que contagia. Aqui no versículo 5 de 2 Timóteo, apóstolo Paulo diz, versículo 5, trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóida, tua mãe Eunice. Estou certo que habita em ti também. A fé de Eunice, a fé de Lóide, a Bíblia não fala dos maridos, não dos maridos de Eunice e de Lóide. Então eu não sei se, né, elas talvez fossem viúvas, não é? E a época que elas viviam ali, o apóstolo Paulo, era a época de grande perseguição dos cristãos, e elas ficaram firmes diante das dificuldades, e isso contagiou o coração de Timóteo. Mães, vocês têm contagiado o coração dos seus filhos? Como você ama o Senhor, como você serve a Deus, a maneira como você se relaciona, a sua integridade, a sua honestidade. Você tem contagiado o coração dos seus filhos com a sua vida? E o que é uma fé não fingida? Uma fé verdadeira, uma fé real, uma fé que está firmada ali na rocha, os seus filhos estão vendo, né? Estão passando ali por lutas, problemas, e você está
ali firme, declarando a palavra do Senhor, a confiança no Senhor. Seu filho vê você louvando ao Senhor. Daí fala, puxa, a gente está passando esse problema, essa dificuldade. Minha mãe está louvando a Deus, está adorando ao Senhor. E é essa postura que nós temos que ter. O período, o tempo que nós tivermos com os nossos filhos, que possamos contagiar o coração dos nossos filhos. Até essa semana eu estava fazendo assim um cálculo. Quanto tempo nós, como pais, mães, temos com os nossos filhos? Então faça a continha aí. Se seu filho viver até 80 anos, seu filho, que crê, acho que vai viver, né? Porque a gente está vivendo 90, 100 anos. Se seus filhos viverem até 80 anos, mais ou menos, até 20 anos, você tem os seus filhos. E eu digo no sentido assim, até um pouquinho antes, né? Ensinar, de educar, de formar. Porque depois dos 20 anos, voa. Talvez eu já esteja partindo, indo para outro lugar, para estudar em outra cidade, outro estado. É claro que se ele estiver na sua casa, 20 anos, 30 anos, é aquilo que o pastor Silvio fala, as regrinhas, tem que acatar as regrinhas do pai e da mãe, não, né? Mas não é, depois de 20 anos, o que mais você vai corrigir? Você vai ensinar ali, assim. Então, veja bem, você tem um quarto, digamos, um quarto de toda a vida do seu filho está com você. São 25%. Já pararam para pensar nisso? Pai, mãe, vocês têm vida com o seu filho ali, próximo, ensino, educação, 25% da vida dele. Não é muito, não é? Eu nem tinha parado a pensar nisso, mas é bem pouco. Então, não reclame. Você vai passar pouquinho tempo com eles. Desfrute, aproveite do tempo de ensinar, de perseverar. Daí você vai falar, mas eu já falei isso 10 vezes, já falei isso 50 vezes. Você vai falar. Você vai continuar falando, até que daí ele desperte do sono dele. Então, persevere, insista. O Senhor vai te dar, o Senhor vai te dar forças. Então, contagie o seu filho. Quando você querer perder as estribeiras, você fala, não, eu vou ficar muito pouco tempo com ele, só 25% eu tenho, né? Os outros 75% ele vai estar, né? Já em outro lugar, já atrás dos seus projetos, já constituindo família. Aproveita esse tempinho que você tem para marcar a vida do seu filho. Quarto princípio e último princípio, uma fé que gera frutos. Uma fé que gera frutos, porque a fé sem obras é morta. Uma fé que gera frutos. Através do testemunho, da pregação de Timóteo, muitas vidas aceitaram a Jesus. Muitas vidas foram transformadas pelo ministério de Timóteo. E foi o fruto da fé de Eunice, de Lloyd, que cuidaram do menino Timóteo, que ensinaram a ele o caminho, a verdade. E ele ali depois se tornou pastor, cuidando do seu rebanho. Lloyd e Eunice sempre serão lembradas, né, até os dias de hoje, exemplos de mães piedosas e cuidadosas. E é esse exemplo que nós temos que tomar para as nossas vidas. Mães, a sua fé vai gerar frutos. Seus filhos, tenha certeza, vai ter resultados, e resultados positivos, resultados tremendos, através da sua fé. Você vai estar gerando esses frutos na vida dos seus filhos. Aqui nós compartilhamos sobre Timóteo,
E falando que ele se tornou um grande homem de Deus e dedicado ao ministério. Mas eu não estou falando seus filhos seguir o exemplo de Timóteo. Isso aqui é o chamado dele, a missão dele. O seu filho, a sua filha, vai ter alguns filhos com chamado pastoral, mas é a minoria. E os seus filhos têm o propósito que Deus tem para eles. E não é só o ser pastor que vai abençoar vidas, ganhar vidas, levar a palavra da verdade, levar o amor. O seu filho, onde estiver, na carreira que ele estiver, ele vai ser luz. Ele vai levar a palavra de Deus ali, sendo um engenheiro, sendo um professor, um arquiteto, uma médica. Ore pela vida do seu filho e vai ter frutos também. Vidas vão conhecer Jesus através da vida dos seus filhos. Creia nisso. Promessa do Senhor, porque Ele tem cuidado de você, da sua família, dos seus filhos. Não importa o que você está passando hoje. Amém? A fé sempre tem que estar acima das situações, das circunstâncias. A fé tem que estar aqui, ó, velejando aqui em cima. Estamos passando apuro, estamos passando luta, estamos passando problemas. Humanamente a gente não vê saída, mas a fé está velejando aqui, ó. Eu creio, porque o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus faz, o nosso Deus é o Deus do impossível. E eu vejo o meu filho plenamente transformado, um homem de Deus, uma mulher de Deus ali no trabalho, ali onde ele está, e formando a sua família, uma pessoa de bem que vai abençoar a sociedade. Profetize isso todos os dias na vida dos seus filhos. E assim como Deus capacitou Lloyd e Eunice, que talvez elas viviam sozinhas, viúvas, mas Deus capacitou. E assim como Deus capacitou a vida da mãe Eunice, da avó Lloyd, Timóteo vai capacitar a sua vida também. Quero dizer uma última palavrinha antes de nós orarmos, que estudando essa palavra, Deus falou muito fortemente ao meu coração. E a gente tem tempinho, né? Ainda tem. Estudando essa palavra, Deus me deu a palavra sobre perdão. Porque talvez você ouviu essa palavra aqui e você talvez assim, pensou, eu não tive mãe. Não tive modelo, eu não tive referência. E é difícil sim para mim e com meus filhos. Ou eu tive mãe, mas eu fui filha órfã, abandonada, não fui cuidada pela minha mãe. E aí, semanas atrás, uma irmã veio conversar comigo e falou assim: pastora Miriam, eu tive mãe, mas eu fui assim, eu cresci abandonada toda a minha infância. Eu só eu lembro assim, as lembranças que eu tenho, eu na rua, andando nos bairros da minha cidade, sempre sozinha, com muita solidão. E assim eu cresci. E depois eu fui tendo consciência assim, dos transtornos da minha mãe, os problemas da minha mãe. Mas, pastora Miriam, hoje eu sou casada, tenho a minha família, mas eu decidi abençoar minha mãe. E tudo que eu não tive da minha mãe, na infância, na adolescência, e mesmo quando casei, que minha mãe queria me mandar em tudo aqui, né? Eu acabei cortando. Mas eu decidi abençoar, perdoar a minha mãe. Perdoar e abençoar. E tudo que minha mãe não fez para mim na infância, eu estou fazendo para ela agora. Minha mãe não mudou. Continua do mesmo jeito. Uma mulher amarga, uma mulher negativa, uma mulher que só reclama.
mas eu decidi cuidar da minha mãe. Eu achei tão assim lindo esse testemunho. E ela falou: pastora, e Deus me deu uma linda família. E dou muito bem com meu marido. Eu decidi não trabalhar fora, quis só cuidar dos meus filhos em casa. E a gente vive numa grande paz. Meus filhos me tratam muito bem. São muito carinhosos, atenciosos comigo. E eu creio, irmãos, foi essa atitude que ela teve, que não é fácil, de perdoar aquilo que ela mais precisou na sua infância. Ela não teve, mas ela decidiu perdoar. Eu sei que alguns dos irmãos sabem, né? Eu trabalho com terapia, sou terapeuta. E eu estava atendendo uma pessoa e eu falei para ela assim: querida, você tem essa pessoa, você tem aquela pessoa que você precisa perdoar. E se você não perdoar, não há terapia do mundo que vai te ajudar, que vai te libertar desse sofrimento. É claro que, né, no caso dela não é só essa questão, mas isso é um grande fator e faz parte também, né? E o pastor Silvio, domingo passado, ele falou sobre perdão. E algo que impactou muito minha vida, o que ele falou, até eu brinquei com ele, eu falei assim: você podia pregar todo ano, uma vez por ano, essa palavra, que impactou muito meu coração a respeito do perdão. Se você não esteve aqui domingo passado, tem também no YouTube, no canal dele, que é Silvio, né? Silvio Gali. O canal do pastor Silvio é Silvio Gali. Acesse ali o vídeo. Esteja ouvindo esta palavra que é muito poderosa. E eu creio que Deus está querendo trabalhar isso na sua vida, no seu coração, a respeito do perdão. E nesta manhã, então decida, faça assim essas duas decisões. Decida perdoar, se necessário, a sua mãe. E decida ser a melhor mãe para os seus filhos. O Senhor vai te capacitar. O Senhor está com você. O Senhor vai te dar sabedoria. O Senhor vai te dar graça, vai te dar perseverança para cuidar dos seus filhos, para abençoar seus filhos. E eles crescerão amando o Senhor e darão muitos frutos para a glória de Deus.